Gente, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Devido à questão de não conseguirmos encaixar uma data em comum para realizarmos a nossa aula ao vivo, como fazemos todas as segundas-feiras, eventualmente nós estamos transmitindo essa aula através desse vídeo, dessa gravação, ok? Então, participem da aula e se houver perguntas no pós-aula, vocês enviem para mim pelo nosso canal de comunicação, as perguntas e as dúvidas, e nós vamos tentar responder as perguntas e tirar todas as dúvidas da melhor maneira possível, tá bom? Então, mais uma vez, boa noite, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a chamada parábola da geração da figueira. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no versículo 32 ao versículo 36. Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 36. Hoje, como sempre nós fazemos em nossas aulas, usamos versões bíblicas ou versões do texto bíblico diferentes umas das outras. Hoje nós vamos usar, para essa leitura inicial, a versão King James atualizada, tá bom? Então diz o seguinte: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele, com letra maiúscula, tá? Está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tá bom? Então essa é a leitura que nós estamos fazendo aqui para iniciarmos a nossa aula de hoje. O versículo 36 vai dizer o seguinte: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Tá bom? Então eu fiz algumas anotações iniciais e dentro dessas anotações nós vamos dar continuidade na aula que nós vamos falar, como já disse aqui de antemão, sobre a parábola da geração da figueira. Em primeiro lugar, essa parábola está apenas em Mateus capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus, ele tem aí 51 versículos, e é nesse capítulo que a Bíblia mostra para nós o chamado sermão profético. É um sermão proferido por Jesus, muito importante também, tanto quanto o Sermão da Montanha, que é muito mais conhecido, mas ambos os sermões são bastante importantes para a nossa compreensão bíblica. Então, nesse contexto, nós vamos ver aí no capítulo 24 de Mateus, por exemplo, assuntos como a destruição do templo. Vamos ver também assuntos como o princípio das dores. O capítulo 24 de Mateus, segundo alguns intérpretes, também vai falar sobre a grande tribulação. O capítulo 24 de Mateus também vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. E aí sim encaixa essa parábola da figueira ou parábola da geração da figueira. Mas também nesse mesmo capítulo 24 nós vamos ter assuntos como a exortação à vigilância e a parábola do servo fiel, ok? Agora, para a gente entender esse capítulo 24 de Mateus e, para ser mais específico, entender a parábola da geração da figueira, nós precisamos descobrir qual é, dentro dessa parábola, a chave exegética, a chave que abre a porta da interpretação dessa parábola para que nós possamos entender de forma mais apropriada o que Jesus está falando, o que ele está transmitindo, quais são os ensinamentos de Jesus nessa chamada parábola da figueira. A chave exegética, a chave interpretativa dessa parábola está no versículo 32. Eu vou ler o versículo 32 outra vez, que diz assim: portanto, aprendei
com a parábola da figueira. Então, a palavra-chave, o verbo-chave, a palavra-chave no sentido de exegese bíblica, interpretação bíblica, nessa parábola da figueira é o verbo aprender. Eu anotei aqui o seguinte: no grego bíblico existe uma ênfase muito grande no que diz respeito ao universo do aprendizado. Tanto o grego bíblico quanto também na cultura hebraica, que é a cultura que envolvia os tempos bíblicos de Jesus, havia uma ênfase, um destaque, dava-se uma importância muito grande ao aprendizado, né, aos ensinamentos, às instruções. Os mestres judaicos, os filósofos gregos, eles tinham grande relevância na sociedade. Eles eram cercados por discípulos, por pessoas que se achegavam a eles para aprender seus ensinamentos e as suas lições. Então, por isso, essa parábola, para ser melhor entendida, nós temos que descobrir o que significa esse verbo, né? Esse verbo aprender. Então vamos lá, sobre esse universo do aprendizado e sobre o verbo aprender, tem alguns termos gregos do Novo Testamento que nos dão uma ideia mais ampla do que seja esse grande e vasto universo do aprendizado. O primeiro verbo que encaixa aí nessa ideia de aprendizado, do universo do aprendizado, na língua grega, no grego bíblico chamado grego koiné, é o verbo didasco. O verbo didasco é traduzido na língua portuguesa por ensinar. E esse verbo didasco, que nós traduzimos como ensinar, fala geralmente do processo do aprendizado. O aprendizado não é uma coisa simples e isolada. O aprendizado ele é feito através de etapas. Por exemplo, o aprendizado bíblico. Primeiro é necessário a leitura bíblica, depois é necessário a meditação bíblica, depois é necessário o estudo bíblico, através de comentários bíblicos, através de dicionários bíblicos, através do estudo das línguas originais. Então, são processos de aprendizado. O aprendizado nunca vai ser um ato isolado, um ato único em si. O aprendizado verdadeiro ele é formado por processos, por etapas, chamadas etapas e processos do aprendizado. Ok? Então, esse verbo didasco, que é ensinar, na língua portuguesa, fala do processo do aprendizado, do passo a passo, da metodologia e de tudo que envolve um aprendizado que de fato seja útil e uma instrução que de fato norteie o caminho de quem está aprendendo, ok? O segundo termo grego dentro desse universo do aprendizado é o termo matetes ou matetes. E esse termo grego, traduzindo para o português, ele significa discípulo, aprendiz, aluno e pupilo. Como não poderia deixar de ser, se há um aprendizado, se há uma instrução, se há um ensinamento sendo compartilhado, ministrado, falado por alguém, geralmente são os mestres e professores que são os veículos da transmissão do conhecimento, do ensinamento, da instrução e do aprendizado. Logicamente, para que esse aprendizado tenha aí produtividade, alcance o seu objetivo, é necessário que existam os alunos, discípulos, aprendizes, pupilos, pessoas que, segundo a cultura judaica, eram aqueles que se prostravam aos pés dos seus mestres, quedavam-se aos pés dos seus mestres. Um exemplo disso é quando a Bíblia fala do apóstolo Paulo, que, segundo o texto bíblico, na sua formação teológica, ele se assentava aos pés do seu mestre, chamado Gamaliel. Então, Paulo é um exemplo de um aluno que estava diante dos ensinamentos e da pessoa, da figura do seu mestre e do seu professor, chamado Gamaliel. Esse termo matetes, que como eu disse, representa a palavra discípulo, aluno, pupilo e aprendiz, se refere àqueles que vão, primeiro, ouvir, segundo, vão absorver, terceiro, vão aprender e quarto, eles vão reproduzir o que eles aprenderam no convívio diário. Então, todo aprendizado
ele não pode ser tomado para nós como algo que nós vamos isolar no nosso interior, que nós vamos guardar na nossa mente, na nossa memória. O aprendizado bíblico, principalmente, a ideia de aprender a palavra de Deus é ouvir, porque ninguém aprende se não ouve, absorver, porque o que entra pelos meus ouvidos precisa estar guardado no meu coração, na minha mente. Depois de absorver, aprender, porque tem gente que ouve, absorve e ainda assim não consegue aprender, extrair os ensinamentos. E depois de ouvir, absorver e aprender, é necessário reproduzir, passar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. Então, a função do discipulado não é só ensinar pessoas, mas é fazer com que essas pessoas se tornem aptas, claro, cada um dentro das suas limitações, a transmitir o que aprendeu para outras pessoas. Quando a gente fala de aprendizado, uma das leis da didática é que uma das maneiras que a pessoa consegue melhor absorver, aprender um determinado assunto, é quando ela ouve, absorve, aprende e reproduz. Quando ela compartilha aquele ensinamento, quando ela compartilha o aprendizado, as lições, as instruções, o assunto que chegou até ela, quando ela repassa isso, quando ela fala sobre isso com outras pessoas, essa fala, essa reprodução, o compartilhar com outros faz com que a própria pessoa que compartilha tenha esse ensino, esse aprendizado mais fortalecido e guardado na sua mente e no seu coração. Então, esse termo matetes, que é discípulo, aprendiz, aluno ou pupilo, envolve esses 4 pilares: ouvir, absorver, aprender e compartilhar, ok? Então, o que os discípulos aprendiam com seus mestres, no caso dos discípulos de Jesus, o que eles aprendiam com Jesus, eles estavam aprendendo, porque posteriormente eles iam compartilhar, ministrar, instruir outras pessoas baseados naquilo que eles aprenderam. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente a gente percebe que tem algumas pessoas que querem ensinar aos outros aquilo que nem elas mesmas aprenderam. É necessário que primeiro eu ouça, absorva, aprenda para que depois eu possa reproduzir, repassar, compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? Nesse universo do aprendizado, além de didático, que significa ensinar, e matetes, que significa discípulo, aprendiz, existe um outro verbo, é o verbo gnosco. E gnosco significa conhecer e entender. Esse verbo gnosco aponta para etapas e avanço no aprendizado. Fala de conhecimento adquirido com o tempo, pautado na constância, na disciplina, na perseverança e revela compreensão espiritual e relacional. Quando eu disse lá no começo que o aprendizado é um processo, esse verbo gnosco dá a ideia do que seja a profundidade desse termo. Por quê? Porque quem aprende, quem busca conhecimento, depois de conhecer, ele tem que entender. Existe uma diferença gritante entre ter conhecimento de alguma coisa e ter entendimento de alguma coisa. O conhecimento não necessariamente representa profundidade. Eu posso conhecer alguém vendo essa pessoa pela primeira vez e depois nunca mais ter contato com ela. Agora, quando eu conheço e esse conhecimento gera um convívio diário, gera um relacionamento diário, vai fazer com que eu entenda melhor a pessoa que eu conheci, ou o assunto que eu conheci, ou a matéria que eu conheci. Por exemplo, vocês já estão aqui conosco mais ou menos há 3 módulos, né? Estamos caminhando no 3º módulo para finalizar o curso. Alguns irmãos estão conosco desde o 1º. Então vocês já conhecem a nossa metodologia, vocês conhecem a nossa maneira de trabalhar, vocês conhecem as expressões que a gente costuma usar. Algumas vezes, de uma parábola para outra, de uma aula para outra, eu repito algumas coisas que já foram ditas em outras aulas para trazer um refrescar de memória. Então isso só se adquire com conhecimento
em busca de conhecimento. É o que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ok?